Hola chicos y chicas, alumnos y alumnas, estudiantes de la primera serie de la enseñanza media. Yo soy Daniel, maestro de la lengua española. En la clase de hoy vamos a continuar. En la clase pasada hablamos de la origen y evolución de la lengua española. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de los países hispanohablantes. Entonces yo pregunto a usted, ¿usted sabe qué es un país hispanohablante? ¿Qué significa? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? Vamos a saber? Queda comigo acá na classe de hoje e vamos estudar. Sejam bem-vindos. Galerinha, eu pergunto para vocês, olha aí na tela. ¿Qué son los países hispanohablantes? Ahí tenemos en la pantalla los 21 países que tienen el español como idioma oficial. O sea, que hablan español, que tiene como su lengua el español. Y que todavía la lengua es la origen, es la identidade em um pueblo. Então, galera, um pouco da aula também de geografia, né? Para quem tem dificuldade de relacionar, de entender quais são as bandeiras que representam os países. O espanhol, ele é falado em 21 países, espalhado aí por diversos continentes. A maioria deles, claro, estão aqui no continente americano, são 19 países que falam espanhol no continente americano, né? Sendo a maioria deles, ou seja, 9 países na América do Sul, 8 países na América Central, e apenas um na América do Norte, que é o México. Aí nós temos um país no continente africano, que é a Guiné Equatorial. Só olharmos aqui no mapa, por favor, abre o mapa aqui, olha lá, né? Nós temos a Guiné Equatorial lá na região da África e lá mais no seu canto superior direito, ali no continente europeu, a Espanha, que é hoje, né, a antiga Península Ibérica, que nós falamos aqui na aula anterior sobre ela. Falamos como se formou o espanhol dentro daquela localidade e como é que ele se expandiu aqui para as Américas. A gente fala Américas porque são várias, né? Então nós vamos falar um pouquinho de cada país, não dá tempo nós falarmos de todos, mas eu deixo para você a missão, estudante, de você pesquisar sobre os outros países que não forem mencionados aqui. Eu escolhi alguns deles aí por uma questão mais de conhecimento, ou mesmo de simpatia ou de identidade. Mas vamos lá, slide na tela. Eu começo falando aqui do nosso vizinho, não poderia deixar de falar, porque nós aqui no Acre vivemos em uma região de fronteira, tá? Na tríplice fronteira, fazemos divisa aí com a Bolívia, que é um desses países, né? Bolívia, certamente muitos de vocês já conheceram algumas cidades da Bolívia, como né, que seria ali a Cobija, né, que faz fronteira com Brasileia. A gente já fez uma videoaula na Cobija, conhecemos um pouco ali dentro do contexto da cidade, principalmente as universidades de medicina que tem lá, que tem uma grande estrutura. Então a Bolívia ela tem esse cenário, ela é atrativa por essas questões, é fácil para você estudar, tem produtos, né, o dólar, fazer o câmbio do dólar ou da moeda local lá, que é o boliviano, muitas das vezes compensa para nós fazer a troca da moeda para comprar um pouco mais barato. Claro que alguns aspectos econômicos, nos últimos anos a inflação vem crescendo e vem baixando o poder de compra do real, né? Mas o real já teve muito poder de compra dentro da Bolívia. Hoje ele já não é essas coisas, já é quase equiparado, mas já teve muito. Então a Bolívia, galerinha, vamos observar aqui no mapa. Aí temos o mapa da Bolívia com as principais, com as cidades, né? As principais delas aí, né? Santa Cruz, Beni, Cochabamba, Tarija e Potosí. São cidades históricas que ficam ali localizadas perto da região dos Andes, né? Então, algumas regiões da Bolívia aí tem uma grande altitude, é difícil até de respirar, tá? Mas aí temos alguns dados aí geográficos, né? Como a moeda, o tamanho da superfície. Observem que a população, nós falávamos aqui na aula anterior, que nós temos os povos indígenas que deram uma grande contribuição dentro da língua espanhola. Observe, ó, que 25% dos povos bolivianos são de origem aimara, ou seja, o aimará, ele é uma população indígena. Então, grande parte da população boliviana, ela é indígena, de etnia aimará. Outra parte também tem origem quechua. Então, observamos aqui no mapa que cerca de 31% da população boliviana é de origem quechua, ou seja,
de origem inca. Então, somando, galerinha, essas populações indígenas aí, elas ultrapassam a metade da população. Então, os povos indígenas ele têm grande contribuição na formação do território boliviano. Outros dados aqui que vale mencionar, a questão dos os dias festivos, né? Que são, muitos não conhecem, mas temos o Carnaval de Oruro, que é o segundo maior carnaval da América Latina. Um carnaval que ele é realizado aqui, como no Brasil, anualmente. Ele reúne diversas cidades e tem muitas manifestações artísticas, culturais dentro desse carnaval. Então, vale a pena conhecer. A galera acha que carnaval é só o Brasil é o país do carnaval e não tem carnaval em nenhum outro lugar do mundo, mas tem sim. Aqui pertinho na Bolívia tem um carnaval show de bola. Vamos continuar aqui, galera. El segundo país que não poderíamos deixar de falar é o Peru, o vecino de Bolívia e vecino de Brasil também. Peru, galera, que muitos de vocês já devem ter conhecido ou não, faz divisa ali, a cidade de Inhampara faz divisa com Assis Brasil, mas aí você viajando aí em Inhampara dentro, né, temos ali Madre de Dios, temos outras cidades e você chega a Cusco, né, que é um dos lugares mais lindos aí do mundo, certamente, né, um ponto turístico e tem grande relevância. O Peru aí, que ele é o antigo povo inca, né, que se formou aí, se tornou Peru depois da expulsão dos povos originários. E nós temos aí, podemos perceber que uma grande parte, observem que o idioma, ainda existem línguas originárias, que são os dialetos, né, que são falados lá como idioma oficial, que é o Quechua e o Aymara, perdão, né, que são incorporadas também à língua espanhola e são também faladas aí dentro do Peru. Né. O Peru, que ele é um país aí que ele é cercado pela Cordilheira dos Andes, né, Cordilheira dos Andes aí, ele é um local natural, né, de proteção desses povos, tanto contra colonizadores quanto fenômenos da natureza aí que vêm do Oceano Pacífico, né? Então, se não tivesse ali a Cordilheira dos Andes, certamente o Acre não seria tão quente, o Acre seria até frio, né, pelas massas de ar que vêm pelo Oceano Pacífico, porém não tem capacidade de passar a Cordilheira dos Andes. Então, por isso que ele se esbarra naquela grande colônia de pedra, né? Assim também outros fenômenos como tsunami e outras coisas que poderiam afetar o nosso Acre aqui, tá bom? Vamos continuar. E aí, hablamos desses dois países. Temos também México. México, né, é um país que dentro da língua espanhola, geralmente, os alunos gostam muito de estudar, muitos de vocês gostam por causa de los Muertos, né, com a representação artístico-cultural, onde as caveiras ganham vida, né, se celebra o Dia dos Finados, que aqui nós comemoramos no dia 2 de novembro, mas lá é com festa. O México, ele é interessante porque tem toda aquela questão de fronteira ali com os Estados Unidos, né, então é uma questão de preocupação mundial por conta de muitas pessoas que perdem sua vida tentando atravessar essa fronteira da morte, né? Mas o México, ele tem suas belezas, né? Ele tem uma economia aí, podemos dizer que é uma economia mediana, né? Não é um país de economia de primeiro mundo, mas também não é dos mais quebrados. É claro que tem muita desigualdade social, muita pobreza, e muitas das pessoas que saem do México, justamente, elas querem cruzar para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Mas é um país lindíssimo, cheio de riqueza, cheio de cultura, com paisagens maravilhosas, com uma culinária também muito peculiar, muito picante, né? A comida é cheia de tempero. Aí temos também a Espanha, que é a capital do espanhol, né? Aquele país que por muito tempo aí foi considerada a principal da língua espanhola. É claro que a gente vai minimizando esse impacto, porque na verdade o espanhol, né, é uma realidade muito distante de nós aqui criando, um país da Europa que tem justamente o euro como moeda oficial, um euro que vale aí quase R$7, se eu não me engano, aí, já dentro da cotação atual, né? Então, para nós viajarmos à Espanha, ele se torna muito caro, né? Ele envolve muita grana, por conta dessa questão da moeda. Mas a Espanha, ela é um país lindo, com certeza, até porque tem uma grande miscigenação de povos. Dentro da própria Espanha, tem ainda cidades que buscam a sua independência, né? Então, existe ali, por exemplo, a Catalunha, né, que tenta se desmembrar da Espanha há muitos anos,
Mas a Espanha, né, é um país da Europa, já temos uma outra questão climática bem diferente aqui da nossa região. É um país já um pouco mais frio, né, com quatro estações do ano bem divididas. Então é um país de outra realidade, digamos assim. Aí temos aqui a Guiné Equatorial, porque é o único país africano que tem o espanhol como idioma oficial. Muitas pessoas nem se lembram, né, que existe um país na África que tem o espanhol como idioma oficial. É o caso da Guiné Equatorial. É um país que, como outros da África, né, tem suas dificuldades econômicas, sua realidade, mas que também está inserida dentro desse contexto. Aí temos aqui também, né, dentro da América Central, é o país da Costa Rica, né, perdão, galera, que mostrou o mapa da Costa Rica, foi para a Guiné Equatorial, mas deixa eu retornar aqui, tá? A Costa Rica é um país aqui da América Central, né? Dentro daquela região caribenha, né? Que muito se fala ali da América Central, com paisagens vislumbrantes. As economias dos países da América Central, geralmente se fala dessa questão dos domínios do narcotráfico nessa região, né? Que também tem uma grande influência, mas são regiões que têm uma grande movimentação de turistas, que tem movimentações, a economia se baseia geralmente no turismo, né, porque recebe muitos, é um canto onde as águas são quentes, as paisagens são exuberantes, tá bom? Aí nós chegamos aqui ao Chile, né? O Chile, que é um país, né? É o único país aqui da América do Sul que não faz fronteira com o Brasil. O Chile é Equador, né? Então o Chile não faz fronteira com o Brasil, tá? Mas é um dos países que muitos acreanos e brasileiros vão para ver a neve, né? Que também é uma viagem que não é muito cara e é uma região que tem bastante neve, né? Que também fica ali nas cordilheiras, né? E que tem uma economia que já passou por muitas crises, né? O Chile, mas vive dentro da sua forma de Estado hoje uma república democrática de direito, né? Ou seja, o sistema é o presidencialismo, assim como no Brasil. Bom? Aí temos aqui a Argentina que ela é palco sempre de grandes debates, né? É o famoso rival do Brasil no futebol, mas tirando o futebol à parte, a Argentina é uma grande parceira nossa econômica, né? E aí ela fica sempre famosa pelas suas, principalmente no período de eleições, né? Tem sempre candidatos à presidência polêmicos e sempre rola um engajamento grande da população em períodos de eleições, né? Não diferente aqui do Brasil, sempre tem essa questão da oposição, não oposição, né? E tem sempre essas discussões. A Argentina, ela vem se recuperando de uma grande crise econômica aí, né? Que assolou ela aí nos anos anteriores. E ela vem aos poucos aí dando um sinal de recuperação. Mas é uma cidade linda, tem Bariloche é uma cidade da Argentina que também se vai para ver a neve e que tem uma movimentação turística interessante, porque o real tem um grande poder de compra lá dentro. Como eu havia mencionado, a Argentina ela passou por uma grande crise econômica e alguns passeios turísticos na Argentina ficaram baratos, ficaram em conta. Então, é um país que vale a pena conhecer. A Argentina tem umas variantes do espanhol que também ela é muito peculiar, como o tuteu, boceu, né? As pessoas não falam os T, falam vos. Utilizam vos como os T. Se habla el cheísmo, né? Algumas palavras se dizem che, não se diz polho ou podio, se diz pocho. Então, algumas palavras aí, algumas variantes muito interessantes aí dentro do espanhol que é falado na Argentina. E aí, galerinha, nós finalizamos aí nossas referências bibliográficas, né? Aí, galerinha, questão de número 1. Pergunta sobre o slide, né, galerinha? Eu falei para vocês dar uma olhada no slide antes de fazer essa atividade. Espero que tenham feito, né? Porque temos alguns dados aí que são minuciosos e precisos e vocês têm que se atentar. Qual é a forma de governo da República da Bolívia que influencia suas políticas governamentais e desenvolvimento econômico, né? A gente não explorou todos os pontos, galerinha, dentro do slide que estava dentro daquelas informações, porque, como eu havia dito, são muitas informações. Então, a gente comentou alguns tópicos, falou de alguns países, eu falei, você estudante, leiam o slide, revejam, né? Então, essas informações agora que a gente vai explorar na atividade. Vamos lá. Então, galerinha, a resposta número 1 aqui, monarquia constitucional, monarquia, né, aquela forma que, na verdade, nenhuma monarquia
pode ser constitucional, a não ser que a Constituição tenha adotado a monarquia como forma de Estado, o que não é o caso da Bolívia, tá bom? Ditadura militar. Bolívia já foi, né, ditadura militar, tá? Hoje não é mais, tá bom? Então, a nossa resposta correta aqui é a Bolívia é um país também, um Estado democrático. Então, ela tem uma república presidencialista. Basta você ir lá no slide e rever de novo lá a Bolívia, você vai ver essa informação. Oligarquia, né? Essa oligarquia é aquele governo de poucos, chamado governo da mão de ferro, onde poucos governam, né? A mão de 2, 3 ali, tá? República parlamentarista, parlamentar também é um modelo, mas não aqui eles misturam os termos, né? A República Presidencialista, ela sempre tem parlamentares, por quê? Porque também tem um Senado, tem um Congresso, né? Tem os parlamentares, mas ele mistura aqui os termos, faz meio que uma farofa aí, para tentar enganar você, estudante, tá? Mas a nomenclatura corretinha não é essa. A nomenclatura correta é essa, República Presidencialista, porque é a forma de governo, tá? Vamos lá. Questão 2. A diversidade linguística do espanhol é refletida na variedade de idiomas e dialetos, né? Falamos isso na aula 1, falamos na aula 2. Dos presentes países hispanohablantes. Qual das seguintes afirmações sobre a diversidade linguística do espanhol? Opa! Qual é a verdadeira? O resto aqui tudo é falsa, né? Vamos saber qual é a verdadeira. O espanhol é o único idioma reconhecido? Não, galera. É o único idioma reconhecido? Não, tem o quechua, tem o aimara. Eu falei das línguas indígenas que também são dialetos e considerados dentro do espanhol. O espanhol é a única língua falada em todos os países hispanohablantes, sem exceções? Não, né, galera? Não é porque um país é hispanohablante que ele só fala espanhol. Claro que ele é hispanohablante porque tem o espanhol como idioma oficial, mas não o único. Por exemplo, o Paraguai, ele tem o Guarani como língua oficial também. O Guarani é uma língua indígena. Então não é só o espanhol, exceção aí não, tá? Todos os países hispanohablantes têm a mesma diversidade, ou vai dizer que é a mesma diversidade cultural, ou seja, a mesma variação linguística de um é de todo. Então, se existe ali, se fosse uma unicidade cultural, o nome não era diversidade, né? Não era pluralidade. Então, tá errada também a letra C. Então, a gente já detonou 3 aqui, né? O espanhol é a única língua oficial em países como México e Peru, excluído as línguas indígenas. Galera, as línguas indígenas não estão excluídas, as línguas indígenas são vivas, elas estão presentes, tá? Não podemos excluí-las e nem são excluídas. Além do espanhol, a letra aí, como é linda. Além do espanhol, existem várias línguas indígenas reconhecidas em países como México e Peru, verdade. O quechua é a língua indígena reconhecida no Peru, tá? Então, a alternativa correta, a letra E. Parabéns para você que acertou. Questão número 3, qual das seguintes opções, melhor ilustra a influência da cultura espanhola na América Latina e no mundo? Vamos ver, letra A, a influência da cultura espanhola se limita, não. Quando falar se limita, você já... Isso aqui, galera, em concurso, em Enem, vale para tudo. Dizer que se limita apenas à língua culinária, não, galera, a cultura ela é ampla. Não existe só língua e culinária na cultura. A cultura tem as danças, tem as manifestações, tem muita coisa. B, a língua espanhola, a culinária, a religião, as tradições que se entrelaçam com as culturas locais. Opa, aqui já faz mais sentido, né? Relacionar tudo isso. Vamos ver a letra C. A culinária espanhola não se mescla. Não, ao contrário, né? Ela se mescla. O catolicismo não é uma religião predominante. Galera, a gente nem explorou muita religião, mas já vou logo avisando para vocês. O catolicismo, geralmente, aqui na América toda, ele é uma religião predominante, tá? Ele não vai ser religião predominante na Ásia, ali no Oriente Médio, na África, mas na América como um todo, ele é muito predominante. Lembra? Quem conquistou a América? Portugal e Espanha. As regiões que tinham maior influência da Igreja Católica. Né? Igreja Católica do século XV, do século XVI, que tinha grande influência. Então, os católicos vieram junto com... Né? Tanto é que aqui no Brasil, chegou os jesuítas para catequizar os indígenas, para trazer um modelo de educação dos portugueses. Então, falando em América, católico vai ser predominante. Então, esse negócio de que não é predominante aqui, tá errado, tá? Se quiser voltar lá no slide, olhar lá, abrir os países, vocês vão ver lá, religião, católico, vão ver que é predominante. E
A arte e a música latino-americana não tem relação com a cultura? Falou besteira, não falou? Esse é um distrator. Não tem relação direta. Então, a letra correta B. Questão 4. Considerando as informações sobre os países hispanohablantes mencionados no texto, qual das seguintes afirmações apresenta uma comparação adequada entre elas e a população, idioma e forma de governo? É uma pergunta um pouco mais complexa, você tem que relacionar várias coisas, né, galerinha? Mas vamos lá, vamos tentar destrinchar isso aqui. A Bolívia possui a maior população. A Bolívia tem a maior população dos países. Ó, estamos falando dos países hispanohablantes. É a Bolívia que tem a maior população? Acho que não, né, galera? O México tem um sistema presidencialista e um único, não. Opa, nós falamos das línguas indígenas de contribuição. Apesar, professor, não lembro quem é o país mais populoso aí que fala espanhol. Não sei. Mas vai falar que é o único idioma oficial, você já descarta. Então pronto, isso aqui tá errada. Letra B. O México possui a maior população. Opa, o México, população, né? A Bolívia tem um sistema presidencialista, ok. E uma diversidade de idiomas. Opa, diversidade de idioma aqui é interessante. Enquanto a Espanha combina a monarquia com o reconhecimento de várias línguas regionais. Eu seguro aqui, galera, porque tá bonita essa alternativa, tá? C. O México tem uma população menor que a da Bolívia. A Espanha possui um sistema presidencialista. Aí, professor, não lembro a relação de população, com densidade demográfica, esse negócio todo, não prestei atenção no slide, mas olha só, nós falamos muito disso aqui. Único idioma falado, não, galera, nós falamos das línguas indígenas que tem contribuição. Inclusive, ela influencia diretamente no idioma. D. A Bolívia e o México têm população equivalente, ambos falam apenas espanhol. Apenas. Todo o tempo, galera, excluindo as línguas indígenas. Aí a gente vai só excluindo também a alternativa, tá? É assim que se faz prova. Vale para o Enem, vale para os concursos da vida. E a Espanha apresenta a maior população, o México tem um sistema monárquico e a Bolívia é unicamente espanhola. De novo. Professor, a letra B eu nem sei, mas só sobrou ela, que todo mundo fala excluiu a língua indígena, a letra B não excluiu a língua indígena. Beleza, então é essa mesmo, vai ser essa. Pronto. Professor, é porque a Espanha, galera, é porque lá tem rei também, é que nem a Inglaterra, né? Eles têm rei, têm monarquia, mas apesar de ser regida pelo Senado, tem o parlamentarismo, mas a monarquia é aquela família real, né? A família que ela tem uma influência na política, ela não governa mais o país, tá? Mas ela tem influência. Então é por isso, a Espanha ela é meio parecida com a Grã-Bretanha aí, nesse sentido. Última questão. Com base nas características demográficas apresentadas para os países hispanohablantes, como a densidade populacional, a distribuição da população, o nível de urbanização, qual das seguintes afirmações seria mais precisa para descrever a realidade de um desses países? Vamos ver. A densidade populacional média e a ausência de centros urbanos significativos nos países hispanohablantes. É a realidade de um desses países, a densidade populacional média? Não, tem densidade populacional que é grande. O termo aqui, média, ele singulariza a questão. Então tá errado. Essa questão aqui é um pouco mais difícil, tá, galera? Eu sempre parto da questão mais fácil para mais difícil. Essa aqui tá um pouco mais complexa. Mas é para testar você mesmo, estudante, para ver se você está estudando e está atento. Letra B. A alta densidade populacional e a urbanização acentuada em áreas específicas. Opa, aqui já falou que tem uma alta densidade, mas não é em todas as regiões, são em algumas, a gente já, né? Com regiões mais rurais, apresentando a distribuição equilibrada. Segura isso daqui. C. A baixa densidade populacional e a predominância de área rural em todos os países. Não, galera, a pessoa só tem zona rural, Não tem zona urbana não, os países, pelo amor de Deus, que tá errada. D. A predominância de uma distribuição demográfica uniforme. Não existe nenhuma distribuição demográfica uniforme, galera. Já pensou se fosse uniforme, todos os países tinham o mesmo tamanho populacional, né? E o mesmo tanto de quantidade por metros quadrados de região. Sem grandes concentrações urbanas, não. Isso aqui está todo errado, né? É a mais errada que todas. Letra E. A alta urbanização em todos, não. Não é em todos. Esses termos todos, único, restrito, excluído, são termos aí que deixam questões erradas e temos que prestar atenção. O subolão, sua letra B é essa, galerinha. Então chegamos ao final aqui de mais uma videoaula.
A gente partiu ali da origem e evolução da língua espanhola, agora falamos aí sobre aqueles países que têm o espanhol como idioma oficial. E agora, galera, nós vamos começar, né, a estudar algumas estruturas da língua. Então, fique conosco aqui nas próximas aulas, faça atividades, continue estudando. Falou, Ego!